Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das vozes mais furiosas e misteriosas da Roma Antiga. Um poeta tão indignado com o mundo ao seu redor que ele simplesmente transformou a própria raiva em arte. Vamos conhecer Juvenal. Para entender Juvenal, primeiro a gente precisa entender o que o deixava tão bravo. E para isso, vamos direto ao ponto. A cidade de Roma, que na visão dele, era um verdadeiro poço de corrupção e decadência. E essa frase dele resume tudo. É como se ele dissesse, olha, não é uma escolha. Diante de tudo que ele via nas ruas, que outra coisa ele poderia escrever? A realidade simplesmente pedia por isso. Ele olhava ao redor e via um mundo completamente de cabeça para baixo. Coisas que para ele desafiavam a lógica e a ordem natural da sociedade, sabe? Como um eunuco se casando. E não parava por aí. Ele via mulheres da aristocracia, que deveriam ser exemplos de decoro, agindo de formas que ele considerava chocantes, abandonando completamente o que se esperava delas. E aqui a gente tem um retrato perfeito do caos social que ele enxergava. O barbeiro, alguém que vinha de uma classe de serviço, de repente tinha mais dinheiro e influência que um patrício, a elite tradicional de Roma. Era a prova de que a antiga ordem estava desmoronando. Ok, então o cenário era esse, um caos total. E diante disso, qual foi a arma que Juvenal escolheu para lutar? Bom, ele pegou uma forma de arte que era a cara de Roma. Ele escolheu a saturação, que é a nossa sátira. E olha que interessante, a própria palavra já dá a dica. Saturação significava algo como mistura, prato cheio, tudo junto e misturado. Era o gênero literário perfeito para descrever a bagunça que era Roma daquela época. O grande mestre da retórica, Quintiliano, chegou a dizer: a sátira é inteiramente nossa, dos romanos. E ele estava certíssimo. Enquanto os gregos estavam lá falando de deuses e heróis em suas tragédias, a sátira romana não tinha medo de sujar as mãos. Ela descia para o mundo real, para o dia a dia da cidade, com uma missão bem clara: atacar os vícios de frente, de forma agressiva e moralizante. E para Juvenal, escrever sátira não era só uma questão de estilo literário, não. Era algo muito mais profundo. Era quase uma necessidade, uma compulsão psicológica. A gente pode se perguntar, o que levava esse homem a escrever com tanta fúria? Com certeza não era a vontade de imitar os poemas épicos sobre mitologia que estavam na moda. Havia uma força muito mais visceral por trás de tudo. E aqui está a resposta, dita por ele mesmo. É basicamente o seu manifesto. Ele diz que não importa se ele nasceu um gênio da poesia ou não. O que realmente importa é a indignation, a indignação, a raiva pura. Era esse o combustível que criava seus versos. Então, o processo criativo dele era muito direto. Primeiro, ele observava o circo de horrores da vida em Roma. Depois, ele conscientemente rejeitava a poesia tradicional, que ele achava fútil. E, por fim, ele canalizava toda aquela fúria, transformando a raiva em arte, em sátira afiada como uma faca. Agora vem a parte mais irônica de toda essa história. Um homem com uma voz tão alta, tão marcante, tão furiosa, e, no entanto, a gente não sabe quase nada sobre ele. A vida de Juvenal é um enorme ponto de interrogação. É impressionante. Nos poemas ele fala pouquíssimo de si. As biografias que escreveram sobre ele muito tempo depois são cheias de contradições e provavelmente foram inventadas com base no que ele mesmo escreveu. Existe até uma inscrição em pedra que pode ser dele, mas também pode ser de um xará qualquer. A única pista sólida é uma menção de outro poeta marcial que o chama de amigo, e só. Os estudiosos modernos, claro, tentaram resolver esse quebra-cabeça, mas só deixaram tudo mais confuso. Cada um tem uma teoria diferente. Um acha que ele era de família rica, outro que era de origem humilde. A famosa história de que ele foi exilado? Muitos acham que é só uma lenda. Ou seja, quanto mais se investiga, menos certeza a gente tem sobre quem foi o verdadeiro Juvenal. Mas, quer saber? No final das contas, o mistério sobre o homem não impediu que a sua obra atravessasse os séculos. A voz dele ecoou tão forte que muitas das suas expressões são usadas até hoje. Já ouviu falar em pão e circo? Pois é, foi ele quem criou a expressão. Ele usou para criticar um povo que, na opinião dele, tinha trocado a responsabilidade política por comida e entretenimento barato. Essa aqui então super famosa, mente sã em corpo são. O curioso é que, originalmente, essa frase fazia parte de uma oração, um pedido aos deuses sobre o que realmente importa na vida. Uma ideia que, convenhamos, continua bem atual. E para fechar, ele nos deixou uma das perguntas mais importantes da política. Uma pergunta que nunca envelhece. Quem vigia os vigilantes? Ou seja, como a gente controla o poder daqueles que deveriam nos proteger? E isso tudo nos leva a uma última reflexão.
Se Juvenal estivesse por aqui hoje olhando para o nosso mundo, o que será que o deixaria indignado? Porque os alvos dele, a ganância, a hipocrisia, a corrupção, não ficaram lá na Roma Antiga, não é mesmo? E talvez seja exatamente por isso que a voz desse romano furioso, 2000 anos depois, ainda soe tão incrivelmente poderosa.